Porque esta é a última carta do apóstolo. É a última carta que nós temos, pelo menos que tenha chegado até nós, preservada, do apóstolo Paulo. Neste momento, ele já passou pela prisão de Filipos, foi solto, já passou pela prisão de Roma, narrada no final do livro de Atos dos Apóstolos, e também foi solto. Mas agora, ele está preso de novo. E segundo ele mesmo nos assegura nesta epístola, ele sabe que não vai ser solto, mas ele vai ser condenado e executado por amor ao Evangelho. Mas ele não está preocupado com isso. Ele diz: eu sei que já estou oferecido como libação, mas combati o bom combate, acabei a carreira, glória a Deus, guardei a fé. Glória a Deus. Aleluia! Mas se ele está escrevendo essa carta para esses líderes da igreja, nessas circunstâncias, sem dúvidas, esta é uma carta em que o apóstolo não tem nada a perder. Ele tem que focar, escrever essa carta com todo carinho. Qual seria a principal mensagem a deixar para esses pastores? Claro, nós não vamos esperar encontrar aqui um tratado teológico de teologia pastoral completo, até porque as cartas do apóstolo Paulo são instrumentos para complementar a instrução oral, que com certeza era muito intensiva. Então ele vai focar aqui problemas específicos. Sabe o que me chama mais atenção nessa epístola? É que o principal problema que o apóstolo está preocupado e quer com isso chamar a atenção de Timóteo nesta carta, não é com os problemas externos, não é com a influência do mundo sobre a igreja. Ele está preocupado com as ameaças internas. Ele está preocupado com um seleto grupo que nós podemos chamar de os formadores de opinião, que estavam intrometidos no seio da igreja. E não que seja indesejável que na igreja haja formadores de opinião. Nós temos aqui líderes, nos pastores, nos obreiros, todos vocês são formadores de opinião. Nós temos aqui diversos professores do IBJL, colegas, para o bem e para o mal, nós somos formadores de opinião. Nós temos aqui vários alunos e alunas do IBJL, todos vocês são formadores de opinião. Porque o conhecimento que vocês estão adquirindo da palavra de Deus dentro do curso teológico irá, em nome de Jesus, influenciar pessoas. Então vocês são sim formadores de opinião. Mas o apóstolo está preocupado com os maus formadores de opinião. Se você ler com atenção este capítulo 3, você vai ver que os 4 primeiros versículos ele gasta para uma lista sórdida de qualificações desses maus formadores de opinião, a quem ele chama de homens maus e enganadores. Eles não eram alguém profano, alguém de fora, não. Eles estavam dentro, no seio da igreja. Então nós podemos dizer que neste capítulo em especial, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre os bons e os maus formadores de opinião. Ele está fazendo um contraste entre os bons e os maus teólogos. Sim, porque, a bem da verdade, todos nós somos teólogos. Todos vocês, não estamos falando nós, professores, nós, membros do BJL, não, todos vocês, todos nós somos teólogos. Por quê? Você ama Deus? Você ama a Bíblia Sagrada? Você estuda a Bíblia Sagrada? Você tem uma palavra para dizer a respeito de Deus? Parabéns, você é um teólogo. Agora você será um bom ou um mau teólogo? Você será um bom ou um mau formador de opinião? Você será um bom ou um mau exemplo ao Evangelho? Você será um bom ou um mau ou um mau seguidor de Cristo? Então, teólogos todos nós somos. Até porque, qual é a definição de teologia? Com certeza alguns já pensaram lá no grego, né?
Theos e Logia. Professor Rodrigo. Theos, Deus. Logia, estudo. Então, teologia, estudo de Deus, etimologicamente está correto, mas epistemologicamente não. Teologia não é o estudo de Deus, porque Deus, Ele é tão grande, mas tão grande, amados, que não há como Ele ser estudado. Deus não pode ser submetido ao exame de um bisturi, não pode ser explicado por modelos matemáticos, não pode ser captado pelos mais potentes telescópios, não pode ser examinado por um microscópio. Então Deus não é passível de ser estudado. Aleluia. Glória a Então, Deus. o que é teologia? Teologia é o estudo da revelação de Deus. Nós não estudamos Deus, estudamos aquilo que Ele nos deixou conhecer. Aleluia. Por isso que nós estudamos a palavra. A teologia verdadeira, ela é escrava da palavra. Hoje em dia tem muitas teologias, muitas ramificações, muitas tecnologias, mas na prática só existem duas teologias: a boa, a verdadeira e a falsa. Toda vez que nós nos perdemos em discussões intermináveis, em debates infrutíferos, nós estamos nos afastando da palavra, estamos nos afastando da teologia verdadeira, que respeita a palavra de Deus. Então eu saúdo mais uma vez aqui o pastor Mateus Levi pela oportunidade de estar do IBJR. Por quê? Porque isso demonstra que nós, pentecostais, batizados com o Espírito Santo, perdemos o medo da teologia. Já vai-se aquele tempo em que o crente pentecostal evitava o estudo da teologia com medo de perder a comunhão do Espírito Santo. Ora, veja, quem inspirou a Bíblia não foi o Espírito Santo? Quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nos aprofundarmos dela, mais espiritualmente forte nós ficaremos. Aleluia. Mais sede de Deus nós teremos. Mais próximos de Deus nós ficaremos. Aleluia. Essa é a verdadeira teologia. Mas para separar a boa teologia da má teologia, da falsa teologia, para separar os bons teólogos dos maus teólogos, aqui nesses dois versículos que lemos, o apóstolo nos dá 4 parâmetros para a boa teologia e para o bom estudo teológico. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, no tempo que temos. Observe comigo, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 14 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Aqui nós temos o primeiro parâmetro para o estudo teológico sério. Devemos perguntar a Timóteo: Timóteo, o que tu aprendeste? O que tu aprendeste nos fala do estudo intensivo que Timóteo teve. Mas ele não para por aqui, ele continua. Ele diz: sabendo de quem tens aprendido. Aqui temos o segundo parâmetro. Podemos perguntar a Timóteo: Timóteo, de quem tu aprendeu? Qual é a tua fonte? Qual é a tua base? Porque a fonte interessa para a teologia verdadeira. Ele continua no versículo 15 dizendo: e desde a meninice sabes as sagradas letras. Gosto mais da tradução do professor Mazoel. E desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio. Devemos perguntar aqui a Timóteo: como aprendeste, Timóteo? Qual foi o teu método? Quem foi a tua autoridade final em matéria de regra e prática? As sagradas escrituras. Mas ele não para, ele continua dizendo: que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
A quarta pergunta que temos que fazer a Timóteo é: Timóteo, para que tu aprendestes? Qual é o propósito do teu estudo? Então são 4 perguntas: o que aprendestes? Com quem aprendestes? Como aprendestes? E para que aprendestes? Se nós respondermos essas 4 perguntas à luz da Bíblia Sagrada, estaremos enfocando um estudo produtivo, edificante, seguro, verdadeiro, real e realmente produtivo da palavra de Deus. Começando com a primeira pergunta: o que aprendeste, Timóteo? Nós sabemos que Timóteo ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. Desde a sua infância ele foi educado para aprender, foi ensinado a aprender as Sagradas Escrituras. Na mesma epístola, o apóstolo Paulo dá testemunho da fé da sua avó, a irmã Lloyd, dá testemunho da fé da sua mãe, a irmã Eunice, que desde cedo ele aprendeu as Sagradas Escrituras. O povo judeu é conhecido até hoje por ser um povo aplicado ao estudo intensivo, desde a sua mais tenra infância. Eu já ouvi até alguns pregadores aí ditos de renome dizer que Timóteo, sem como ser um adulto, já havia passado pelo seu bar mitzvah, aquela cerimônia religiosa judaica que aos 13 anos o garoto que precisa demonstrar que conhece os 613 mandamentos para então começar a assumir responsabilidades maiores diante da família. Parece erudito, muita gente se encanta, só que isso é um erro de anacronismo, porque a cerimônia do bar mitzvah foi estabelecida no século XVI da nossa era. Então não havia no tempo de Timóteo. Mas de fato, Timóteo desde pequeno já era ensinado nas Sagradas Escrituras. E ele sendo ensinado nas Sagradas Escrituras, diz o apóstolo: permanece naquilo que tu tens aprendido. No seu tempo já havia sinagoga, e uma das funções da sinagoga era justamente funcionar como uma escola para ensinar desde a tenra infância a palavra de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo conhece o quanto Timóteo conhece da Bíblia Sagrada, das tradições judaicas, tanto que nessa mesma epístola, nesse mesmo capítulo, ele faz citação, uma citação aqui que é da tradição judaica. A história de Janes e Jambres não está no Antigo Testamento, está na tradição judaica. Mas Timóteo sabia essa história, por isso o apóstolo Paulo relata ela aqui. Ele sabe qual é a formação intensiva que este pastor Timóteo conseguiu conquistar desde o início da sua vida, e Paulo não está desprezando isso, ele está dizendo: permanece. Aquilo que tu aprendeu é válido, é bom, é produtivo, é edificante. Aleluia. Então é muito importante, sim, você se aplicar ao estudo da palavra de Deus. Permita-me a expressão, já que você já entendeu a diferença entre a boa e a má teologia, é importante você se aplicar ao estudo teológico sério. Ah, mas então eu vou ter que estudar teologia como se fosse ciência? Teologia é ciência? A resposta para essa pergunta é sim e não. Teologia é ciência, sim. Por quê? Porque é conhecimento organizado, porque faz uso de outras disciplinas científicas, como história, como arqueologia, como matemática, como sociologia, como antropologia, mas também é não. Teologia não é ciência, por quê? Porque não é ciência convencional. A verdadeira teologia transcende os limites da metodologia científica. E se o nosso estudo não fizer isso, então não é verdadeira teologia. Porque a ciência secular, comum, material, terrena, ela tem limites. Ela tem 3 limites: o limite material, o limite investigativo e o limite ideológico. E a teologia transcende todos eles. Veja comigo, qual é o limite material da ciência?
A ciência só estuda o universo sensível. Aquilo que se pode ver, aquilo que pode se tocar, aquilo que se pode demonstrar. Por isso a ciência é essencialmente naturalista. A teologia não. A teologia concebe que é uma realidade sobrenatural. Aleluia. A teologia transcende esses limites. A ciência tem um limite ideológico. Aquilo que ela quer estudar. E como pressuposto básico para fazer a sua investigação científica, eles têm que partir do ponto de isenção teológica. Eles têm que desconsiderar que Deus existe para poder fazer as suas conclusões. A teologia não, já transcendeu, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aleluia. E que é galardoador dos que o buscam. A teologia transcende esses limites. Mas a ciência ainda tem um terceiro limite, que é o limite investigativo. A ciência é movida por dúvidas. Um cientista vai tentar responder uma dúvida, e quando ele consegue responder aquela dúvida, ele cria outra dúvida. E essas dúvidas vão movendo a ciência. A teologia não. A teologia é movida por certezas. Aleluia. Porque a fé é a prova das coisas que se esperam, a convicção daquilo que se espera, daquilo que se não vê, e ela é o nosso firme fundamento. Aleluia. Glória. Então a teologia é muito mais do que ciência. Ela transcende esses limites. Glória a Deus. O saber nos interessa, mas o saber pelo saber, não. A teologia é muito além do que isso. Para nós conhecermos a Deus, e este deve ser o propósito do nosso estudo, nós precisamos largar as muletas da metodologia científica e abraçar por fé a revelação bíblica, como ela se apresenta nas Sagradas Escrituras. Isto é estudar a Bíblia de verdade. Isto é fazer teologia. Abraçar a verdade inegociável das Sagradas Escrituras. Aleluia. O segundo item que o apóstolo nos fala aqui é: sabendo de quem tens aprendido. A fonte do estudo precisa ser confiável. Fonte confiável. É claro que o apóstolo está se referindo aqui, não agora ao estudo que Timóteo tinha desde a sua infância. Ele está fazendo uma referência aqui à própria formação doutrinária que Timóteo recebeu do próprio apóstolo Paulo. É só você ler no versículo 10, que ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. A expressão mais literal do termo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, é: tu tens seguido de perto. Timóteo não apenas estava seguindo como alguém que tem uma influência distante do apóstolo Paulo, não, ele estava seguindo de perto. Ele era testemunho ocular. Ele acompanhou o apóstolo em várias missões, em várias empreitadas missionárias. É possível que inclusive o próprio pastor Timóteo tenha testemunhado algumas dessas perseguições. Ele estava seguindo de perto. Ele sabia quem era a sua fonte. A sua fonte confiável era justamente o apóstolo Paulo. Por que é tão importante isso em estudo teológico? Em aprender da palavra de Deus de acordo com uma formação correta e confiável? Amados, infelizmente, há muitos institutos e cursos teológicos por aí. Hoje em dia você vai na internet, paga uma taxa e já sai com diploma de teólogo. Há diversas fontes, diversos cursos, formações, mas nós temos que nos perguntar uma pergunta incômoda: qual é o papel da tradição teológica na nossa formação?
Qual é o papel da tradição teológica pentecostal, assembleiana para a nossa formação? Qual é o papel desta fonte confiável? Porque há muitas vozes no mundo, nem todas são sem significação, mas qual é a fonte verdadeira e confiável? A fonte verdadeira e confiável é importante. Infelizmente, em muitos lugares está sendo muito comum uma tendência de revisionismo. Estão querendo rever doutrinas bíblicas para torná-las mais adequadas, mais confortáveis à nossa sociedade odierna, moderna, contemporânea, pecaminosa. Em muitos lugares estão querendo rever doutrinas bíblicas inegociáveis. A troco de quê? Mas a tendência revisionista é normal nos bancos acadêmicos. Sim, nos bancos acadêmicos. Nós estamos falando da palavra de Deus. Ela é a mesma. A palavra de Deus não mudou. O que era pecado antigamente continua sendo pecado. Doutrinas teológicas que nós temos há tanto tempo e eram verdadeiras e aceitas como verdade, olha só a novidade, continuam sendo verdade. Irmãos, até doutrinas, até atos devocionais tão simples, tão antigos, do tempo patriarcal, como por exemplo o ato devocional de dar o dízimo, pastor. Tem hoje teólogos questionando isso como bíblico, por mais fartamente documentado nas Sagradas Escrituras que esse ato devocional está. Já tem gente dizendo que nós temos que reinterpretar, porque uma tradição interpreta outra tradição. Já tem gente dizendo que nós precisamos discernir o que é a palavra de Deus na Bíblia. Não tem que discernir o que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos cheios de muitos, os bancos escolares estão cheios de curiosos atrás de novidades. É soberba, muita soberba pensar que nós, em pleno século XXI, temos melhores condições de examinar a Bíblia do que todas as gerações que já passaram. Irmãos, vamos ser humildes. Nós estamos há 2000 anos estudando esse livro. Se eu encontrar aqui uma doutrina que só eu vi, ninguém viu até hoje, provavelmente está errada. Estamos há 2000 anos estudando a palavra de Deus. Será que Deus vai reservar esses 2000 anos? Não vou contar para ninguém, vou contar só para o teólogo herdeiro do ano de 2022. A palavra de Deus não muda. Aleluia. Ela é a verdade. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela é autodefensável. Ela se defende a si mesma. Não precisamos protegê-la, porque ela mesma se defende. Aleluia. Nós temos tantos adeptos da nova hermenêutica que querem dar um novo sentido à Bíblia, querem dar uma nova roupagem ao Evangelho, como se o Evangelho não fosse já suficiente ser o poder de Deus para a transformação e salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Não precisa de muletas. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa, ela é plena, ela é suficiente. Aleluia. Aleluia. Que teólogos, professores nós estamos formando? Críticos de púlpito, apologetas de uma religiosidade ou expositores bíblicos? Se formarmos expositores bíblicos, nós não estaremos apenas abençoando esta geração, mas a próxima geração, se Jesus não vir, também será tocada por essa palavra. De que me adianta um teólogo com linguagem incompreensível, argumentação impenetrável, mas arrogância insuportável? O verdadeiro exegeta bíblico é aquele que expõe a Bíblia conforme o sentido original proposto pelo autor. Aleluia. E sabe quem é o autor desse livro? O escritor teve muito, 40, mas o autor tem só um, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Terceira pergunta que
temos que fazer para Timóteo? Timóteo, como aprendestes? Qual foi o teu método, Timóteo? Qual foi a tua regra, a autoridade final em matéria de prática e vida cristã? Sabes, desde a meninice, as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Não, isso é dogma, não. Pois bem, a teologia verdadeira é dogmática. Eu queria tanto falar isso, porque a gente tem medo da palavra dogmática por causa do catolicismo, mas a verdadeira definição de dogma é uma doutrina de caráter inquestionável. Então, a teologia verdadeira é dogmática. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a única regra infalível de fé, normativa e conduta cristã. Isso não mudou. Por quê? Porque o versículo 16 do capítulo que lemos diz que ela é toda divinamente inspirada. Aleluia. Aleluia. Sabe o que isso significa? Significa que Deus e os escritores sagrados estavam tão próximos desse processo de inspiração sagrada, que Deus expirava, os escritores sugavam. Deus inspirava e eles sugavam. E Deus controlava o processo de inspiração desta palavra. Ela é divinamente inspirada. Teologia sem Bíblia, por mais que muitos bancos escolares estão proclamando hoje, teologia sem Bíblia não é teologia, é filosofia, é metafísica, é mera especulação. Pode conduzir a religião, mas não irá fazer você chegar à fé verdadeira. Pode produzir convencimento intelectual, mas não vai viabilizar relacionamento com Deus. Aleluia. Pode massagear seu ego, pode atenuar suas emoções, mas não irá satisfazer suas necessidades espirituais. Pode até entorpecer mentes lógicas, mas não irá satisfazer suas necessidades morais. A teologia verdadeira é escrava da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra. A Bíblia toda é a palavra de Deus. O Novo Testamento é apenas o complemento do Antigo Testamento. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Nós não impactamos o mundo hoje, não é porque nós temos uma filosofia ultrapassada, não é porque a nossa doutrina precisa ser contextualizada. Nós não impactamos o mundo como deveríamos impactar, porque estamos nos afastando da palavra. Precisamos voltar à palavra. Fazer teologia é pregar a palavra. Não é pregar sobre a palavra. Não é pregar com base na palavra. Não é pregar para impressionar citando a palavra. É para pregar a palavra. Toda a palavra. Aonde a palavra fala, nós falamos. Aonde a palavra silencia, o teólogo não especula, ele é escravo da palavra. Sabe qual é o verdadeiro lugar da teologia? É aqui, ó. O púlpito é o verdadeiro lugar de teologia verdadeira. Mas infelizmente, muitas vezes, nós pregamos os textos favoritos, pregamos os temas que amamos, pregamos aquilo que nós julgamos ser a necessidade mais premente do povo, quando deveríamos nos preocupar em pregar toda a verdade da palavra. E ao pregar a palavra, extrair então as implicações teológicas, as implicações escatológicas, as aplicações práticas, as aplicações morais, a partir do que é a palavra. Pregadores, deixem a palavra falar. Ela é completa, ela é perfeita, ela é plena. Ela é a divina e inspirada palavra de Deus. Em último lugar, ele pergunta, nós perguntamos a Timóteo,
Para que aprendeste? Qual é o propósito do teu estudo? Porque estudar teologia tem que ter um propósito. Não pode ser estudar para a sua vaidade intelectual. O conhecimento bíblico deve nos aproximar de Deus. E o propósito em estudar teologia deve ser melhor servir ao corpo de Cristo. Se você não estuda teologia com esse propósito, você está estudando com um propósito errado. Porque o seminário, ele é servo da igreja, não o contrário. Não é a igreja que é servo do seminário, é o seminário que é servo da igreja. Porque nós estamos pregando a palavra, instruindo no seminário para quê? Para formar servos, obreiros para a seara do Mestre. Cristo veio ao mundo, deu a sua vida não para fundar uma escola teológica, ele veio para fundar uma igreja. E nesta igreja, uma das principais missões da igreja é ensinar a palavra. É para isso que o seminário existe. Então o nosso propósito ao estudar a Bíblia deve ser melhor servir ao corpo de Cristo. Eu tinha o propósito de ainda falar sobre 3 métodos de estudo da Bíblia Sagrada. Dois que estão causando um grande problema nos nossos dias. Que é o método místico, que coloca as emoções no trono e ignora a verdade da Bíblia Sagrada. E o outro que é o método especulativo, que se perde em filosofias humanas e esquece a experiência do relacionamento com Deus. Mas o tempo não permite. Permita-me a licença poética de encerrar essa mensagem com um poema autoral feito às pressas, que encerra o que nós conversamos aqui. Eu não quero o tradicionalismo inútil, mas preso ao passado do que a eternidade. Não quero um intelectualismo fútil, liberto dos fundamentos históricos, mas escravo da especulação e da vaidade. Não me encanto com a ortodoxia dos rabinos, com suas tendências judaizantes para me escravizar. Não me contento com a teologia dos meninos, maleável bastante para confrontar sem confrontar. A teologia verdadeira, ela move-se entre 2 mundos, entre o temporal e o eterno, entre o revelado e o profundo. A teologia verdadeira é legítima, é pura, é livre de tradições atrofiadas. A teologia verdadeira é dogmática, bíblica, prática, revelada. Aleluia. Eu quero os tesouros dessa sabedoria, sem medo de me perder em questões sem importância. Eu quero ver a glória do Todo-Poderoso e adorá-lo com a simplicidade de uma criança. Aleluia. Eu quero tudo que eu puder alcançar: conhecimento, erudição, espiritualidade. Mas se nem tudo eu puder abraçar, me contarei em apenas contemplar a verdade. Aleluia. Apenas a verdade. Glória a Deus.